Metáfora e metonímia. O que são essas coisas que assustam tanto as pessoas? Essas coisas que nos deixam até triste quando a gente se lembra da escola, a gente estudando figuras de linguagem, coisas do tipo. Bem, eu vim aqui para poder esclarecer essas dúvidas porque eu também tinha essas dúvidas e agora eu acho que eu consegui entender, então vou ajudar você também. Primeiramente, vamos diferenciar o conceito de metáfora e metonímia. A metáfora, ela vai ser a semelhança entre duas coisas. Ela vai ser uma analogia, certo? E a metonímia, ela vai ser uma implicação. Agora você tem que pensar no sentido de analogia e implicação. Ou seja, quando você fala a metonímia, você está implicando uma outra coisa. Quando você fala metáfora, você está dando uma semelhança entre duas coisas. Então vamos anotar porque isso é importante. A metáfora, ela vai dar sempre a semelhança. E a metonímia, por sua vez, vai dar sempre a analogia. Ok. Agora que a gente tem essas duas palavrinhas mágicas que vão nos ajudar, a gente pode começar por analisar a metonímia. Então, a metonímia, a gente vai substituir uma palavra por uma outra que é parecida, certo? Ou seja, ela vai dar uma analogia de uma coisa em relação à outra. Por exemplo, se eu te disser que eu li Machado de Assis, não significa que eu estou pegando o autor Machado de Assis e lendo ele. Significa que eu estou lendo uma obra dele. Então vamos supor que eu tenha a frase eu li Machado de Assis com letra maiúscula porque ele é uma pessoa. Então quando eu digo que eu li Machado de Assis, não significa que eu peguei o cara Machado de Assis e fiquei lendo ele. Significa que eu peguei um livro dele. Então essa frase, o correto seria eu li uma obra de Machado de Assis. Uma obra do Machado de Assis, certo? Essa obra do Machado de Assis pode ser resumida em Machado de Assis. Então quando eu falo eu li Machado de Assis, tem uma relação de analogia com a obra dele. Não significa que eu li o Machado de Assis, significa que eu li o livro dele, certo? Bem, um outro exemplo que podemos citar. Se eu te disser que eu sou alérgico a cigarro, vamos colocar essa frase aqui. Eu sou alérgico... alérgico a cigarro. Não significa que eu sou alérgico ao cigarro, mas sim significa que eu sou alérgico à fumaça do cigarro, certo? Então esse ao cigarro significa a fumaça do cigarro e não o cigarro em si. Não significa que se eu comer um cigarro eu vou começar a morrer. Ou talvez sim, mas enfim, esse não é o caso. O que eu quero explicar é que você pode pegar uma palavra e colocar uma outra que é parecida com essa para você dar um sentido diferente, entendeu? Então o que mais que a gente pode falar? Vamos dizer o seguinte, vamos pensar que eu bebi 2 caixas de leite, vai. Ou de, sei lá, de água? Não, caixa de leite é melhor porque não se vende caixa de água. Então, ele bebeu 2 caixas de leite, certo? Então aqui eu estou dizendo que o cara bebeu 2 caixas de leite. Isso daqui é uma metonímia, por quê? Porque o cara não pegou a caixa de leite e bebeu ela. Ele bebeu o leite que estava dentro da caixa, certo? Então isso aqui é uma relação de analogia. Caixa de leite, na verdade, é o leite da caixa. Eu não bebi a caixa de leite, eu bebi o leite, o conteúdo, certo? Então isso aqui significa que eu bebi o conteúdo de 2 caixas de leite, certo? Então eu bebi o leite. Então o que é a metonímia? Metonímia é eu pegar uma frase e aí eu substituo um pedaço daquela frase por uma outra coisa que no final vai dar o mesmo sentido, entendeu? Isso é a metonímia. Então a metonímia, ela tem aqui os seus casos, assim. O primeiro caso, que foi o que eu citei, eu li Machado de Assis, é trocar a obra pelo nome do autor. Então eu posso dizer eu li Drummond de Andrade, não significa que eu li o Drummond, significa que eu li um livro do Drummond. Pode ser causa por efeito, por exemplo esse que eu citei, que eu sou alérgico a cigarro. Na verdade eu não sou alérgico ao cigarro, sou alérgico à fumaça do cigarro.
Pode ser recipiente por conteúdo, o caso das caixas de leite. Não significa que eu bebi a caixa, significa que eu bebi o que estava dentro da caixa. Pode ser também um inventor por um invento. Por exemplo, eu vou comprar um Ford. O Ford, na verdade, é o cara que inventou o carro, certo? Não o carro. Ou então o nome da empresa que criou o carro. Então não significa que eu vou comprar o Ford. Significa que eu vou comprar um carro fabricado pela Ford. Ou um carro inventado pelo Ford. Entendeu? Também pode ser um concreto pelo abstrato. Por exemplo, o Joãozinho tem uma ótima cabeça. Não significa que a cabeça do Joãozinho é bonita, brilha, tem cabelo. Significa que a cabeça do Joãozinho ela é ótima, ou seja, ele tem inteligência. Então, dizer que o Joãozinho tem uma ótima cabeça tem uma relação de analogia em dizer que ele é inteligente. Então, para metonímia, você vai simplesmente pegar uma coisa e substituir por outra para dar esse sentido. Agora vamos para a metáfora. No caso da metáfora, ela é diferente da metonímia, porque não somente ela mexe nas coisas, ela altera o sentido da palavra. Ou seja, a gente vai ter uns dois sentidos na mesma palavra. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu poderia citar aqui seria esse daqui. Ela é uma flor, certo? Se eu digo que a menina é uma flor, não significa que a menina tem pétalas, mas significa que ela é bonita como uma flor, certo? Então, eu estou trocando isso daqui e estou estabelecendo uma relação de semelhança entre a beleza da menina e uma flor, certo? Eu posso também citar o seguinte. Agora, através de símbolo, eu posso pegar a seguinte frase e colocar ela aqui. Vou até puxar mais que essa frase é um pouco comprida. Oh, caramba. Pronto, tá aí a frase para agilizar. Então, ele acreditava na flor vencendo o canhão. Isso aqui é um símbolo, certo? Como a gente sabe se vai ser uma metáfora ou uma metonímia? É simples. A flor você pode substituir por paz, né? Flor vencendo o canhão. Então, a paz e a guerra. Paz e guerra. Então, você pensa na flor e no canhão, e a flor está vencendo o canhão, você pensa que a paz está vencendo a guerra. Então isso daqui é só uma relação de semelhança entre a beleza que existe na paz e a brutalidade ou a força que existe em um canhão e que existe na guerra também. Isso daqui é o que a gente chama de relação simbólica. Isso dentro da metáfora mesmo, certo? Então, metáfora e metonímia é basicamente isso. Então, a metáfora, para resumir, vai ser sempre uma semelhança. Você vai falar uma frase e em vez de falar que uma coisa é como a outra, você simplesmente diz aquela coisa é aquilo. Por exemplo, ela é como uma flor. Então ela é bonita como uma flor. Em vez de você dizer ela é como, ou melhor, bonita como uma flor, você vai dizer que ela é uma flor. Certo? É uma semelhança. Então você só tem que tomar cuidado, porque isso daqui é metáfora. Você fala que a pessoa é uma coisa e a pessoa que está lendo isso já vai sacar que ela é bonita como uma flor. Mas se você disser já na frase que ela é bonita como uma flor, aí você não está usando metáfora, você está usando comparação. Então, eu só não vou falar mais muito sobre essa frase aqui, porque a comparação não é o nosso objetivo, e sim a metáfora. E a metonímia, diferente da metáfora, vai ser o caso que em vez de você substituir uma palavra para outra para criar uma semelhança, você vai criar uma implicação. Vou até colocar aqui porque isso é importante. A metonímia pode ser também uma implicação, certo? Uma coisa implicando a outra. Por exemplo, comi uma caixa de cereal, implica que eu comi o cereal que estava dentro dela, entendeu? Ou então, toquei Bon Jovi. Não significa que eu toquei no Bon Jovi, significa que eu toquei uma música do Bon Jovi, entendeu? Então é basicamente isso.
Bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a diferença entre a metáfora e a metonímia, essa coisa que sempre nos assustou. Recomendo que você dê mais uma lida na internet, caso você tenha ficado com dúvida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de dar aquele joinha legal se você gostou do vídeo. Obrigado, tchau, tchau!